Olá, estudantes, professores e todos que nos acompanham aí para mais uma aula do aprofundamento curricular, população em índice, pessoal aí da segunda série do ensino médio que nos acompanha. Já deixo aqui de antemão nosso agradecimento, lembrando que essa aula ela fica gravada e disponível para vocês lá no repositório, para vocês fazerem aquele uso que acharem mais adequado, e a gente sempre faz o pedido que vocês divulguem, repliquem esse material que fica aí disponível para todos vocês. Tá bem? A gente vai conduzir a aula, vai trocar muitas ideias, conversar sobre um tema bastante interessante hoje, né, que são os infográficos. Hoje é a aula 1 da sistematização, a gente já está encerrando aí esse primeiro módulo de atividades, né, atividade 1, aí na sequência vem a atividade 2, mas é a primeira aula, né, desse final, vamos dizer assim. Então temos duas aulas, sistematização 1, que é a aula de hoje, e temos a próxima aula, que é a sistematização de número 2. Como eu já falei, vamos falar sobre infográficos, trocar uma ideia, conversar bastante, explicar para vocês que eles vão muito além do que simplesmente aparentam ser, tudo bem? Então é essa a ideia. Vamos colocar aí toda a disposição da estrutura da aula que a gente vai apresentar para vocês. Temos aí população em índice, estamos na atividade 1 ainda, né? É a última aula, penúltima, desculpa, a sistematização, tá ok? Então temos a aula 1 e teremos a aula 2. Onde nós estamos? Estamos no aprofundamento curricular, hashtag quem divide multiplica, a unidade curricular de número 1, números também importam. Nosso componente curricular, população em índices, ok? E trabalhamos aí os componentes de forma integrada, ciências humanas e sociais aplicadas e ainda matemática e suas tecnologias, beleza? Bom, a gente tem aí a capa do material, ou seja, bastante conhecido, né? A gente sempre fala para vocês que essa é intencional colocar essa capa desse material, ou seja, vai se familiarizando com ele, bastante importante. Toda a descrição dele está aí, tá? O hashtag quem divide multiplica é o nosso aprofundamento curricular. Acho que vocês já estão se acostumando, né, com essas nomenclaturas todas, vamos dizer assim. E aí temos um mapa ali embaixo, né, que é o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, né? Aprofundamento curricular é esse o nosso foco. Temos aí, como já é de praxe, os componentes curriculares, né, deste aprofundamento. População em índices, aí destacado, trabalho, política e pensamento econômico, também um componente curricular aqui desse aprofundamento. Temos ainda reflexões sobre o poder do contrato social às redes, ainda demografia e investigação das populações humanas, e aí para finalizar, mudanças sociais, demografia e trabalho. E aí a gente destaca para vocês nosso quadradinho aí, né? A nossa praia, o nosso componente específico aí, população em índices, né? Lembrando, né, que anteriormente a gente já nem fala mais isso, né? Mas o ideal é que professores de matemática e professores de física, né, trabalhem esse componente curricular, já que ele exige aí, né, não só matemática, né, como a gente sabe, mas algum conhecimento mais específico, mais direcionado aí para a área das ciências exatas. Tudo bem? Bom, temos aí o objetivo do componente. O objetivo, né, toda vez que a gente começa um trabalho, tem um foco, tem um final, né? Então a ideia aí é ampliar o estudo das diferentes formas de expressar e interpretar situações socioeconômicas e tecnológicas, para que o estudante possa analisá-las e se posicionar criticamente. Então, se a gente for ler o objetivo aí do componente, ele é muito geral, né? Ele é muito amplo. E a ideia, o que é? É integrar esses diversos componentes, né? Se a gente for imaginar aí a área das ciências humanas e sociais aplicadas, ela é muito abrangente. A gente pode ver até pela própria descrição dos outros componentes curriculares que a gente apresentou aqui para vocês. População em índices é só um deles, perceba que os outros componentes, eles são direcionados aí para a área das ciências humanas. E aí qual que é o grande barato, qual que é o grande objetivo da coisa? Fazer com que eles se integrem. Isso vai acontecer na aula de hoje. A gente vai apresentar algumas situações para você e aí você vai conseguir fazer essa integração, vai botar o pensamento para funcionar, ok? Vai olhar aquela situação, vai entender, poxa vida, isso é só matemática? Isso é só uma representação visual? Isso é só uma representação gráfica? E aí você vai entender que por trás daquela imagem existem
tantas outras situações que na realidade exige de você uma certa vivência. Eu não vou falar conhecimento prévio, porque soa assim, eu tenho que saber alguma coisa para de repente fazer outra. Não é essa a ideia. Mas a ideia, e aí vocês vão perceber, quando você analisa especificamente aqui um infográfico, você vai perceber que existem coisas que vão muito além daquelas simples imagens. E estão associadas à ideia de ampliação dos componentes curriculares, especificamente aí a área de ciências humanas e sociais. Vocês vão achar bem interessante. A proposta da aula foi essa, né? É um desafio aqui para a gente também produzir aulas que acabem tendo essa integração, sem fugir ali do material de apoio. O material de apoio é referência, né? Mas perceba que a gente não trabalha especificamente aquilo que está aí dentro, mesmo porque são sugestões. Okay? Então a gente trabalha aqui, cria um mecanismo, oferece essa sugestão de trabalho aí, mas você não é obrigado, longe disso, a utilizar. Mas ele é uma referência, né? E é importante que se prenda às habilidades que são determinadas aí no material, que ficam disponíveis ao final ali do PPT. Acho que hoje a gente até mostra para vocês como que funciona, como que ela está estruturada ali no PPT. Elas aparecem ao final. Aqui na aula a gente vai até um limite, mas na realidade o PPT ele continua, inclusive, descrevendo as habilidades. Se achar interessante, é bacana baixar o material e fazer uma leitura legal dele, beleza? Vamos lá, então a gente vai falar aí de infográfico. Olha lá, dá uma olhada. E o que é um infográfico? Não é uma mistura de duas palavras aí, né? Se a gente fosse fazer essa interpretação, né? Fosse fazer essa separação aí do prefixo. Então a gente tem o info, né? Que está ligado aí à palavra informação, e o gráfico, né? Aquela representação visual que todo mundo já está bastante acostumado. Bom, então de maneira simples e objetiva, o infográfico ele é um modelo visual gráfico que transmite informações de modo claro e objetivo, por meio de textos curtos, ilustrações, imagens, ícones, etc. Tudo bem? Em tese, veja, né? Na teoria, isso facilita a compreensão das informações que se quer transmitir. Eu sempre falava que assim, o primeiro estímulo do ser humano ele é visual. O ser humano ele é muito visual. E alguém, lógico, né, já se tocou disso. Já percebeu isso aí. Então a ideia, principalmente o apelo visual em tudo que a gente faz, ele é muito grande. Então veja, a primeira concepção que você tem de alguma coisa, do que é bonito, por exemplo, do que é estético, ele é visual. Lógico, dependendo com convívio, né? Isso tudo vai mudando. Mas o primeiro sentido que ele é ativado é a visão. Então veja, o que é mais interessante para você? Quando você vê um monte de informações escritas, né, de forma textual mesmo, ou uma representação gráfica de todo aquele texto. Imagine você hoje uma grande empresa, por exemplo, um setor lá, um departamento, tendo que apresentar, sei lá, um resumo, tendo que apresentar planilhas, por exemplo, sei lá, de vendas ou de custos, qualquer coisa nesse sentido. E o cara que vai apresentar aquilo lá, ele descreve folhas e folhas de papel. Não tem sentido, concorda? Então, ele tem que fazer uma análise desses dados, coletar esses dados, organizar esses dados em tabelas, depois em gráficos, e aí, se possível, né, e é muito utilizado, já existem programas específicos que trabalham com infográficos, tá, ok? Muitos trabalham com infográficos, às vezes nem tão simples de trabalhar, uns mais simples, outros não, mas naturalmente você tem que mexer, você tem que ter a convivência com o programa ou com o aplicativo, dependendo do caso. E aí o que você vê? Que isso aí é muito utilizado. Por quê? Porque ele transmite a informação de uma forma rápida
e eficiente. Olha, rapidez e eficiência. Bom, século XXI, é isso que a gente está. Então, é essa a ideia mesmo, a proposta, né? Trazer a informação de forma rápida, de forma eficiente e com qualidade. E de uma maneira que quem veja compreenda com facilidade. Não adianta você chegar, né, e descrever, né, um monte de coisas para si mesmo. Então você tem que pegar, sei lá, uma proposta de trabalho, que nem a aula aqui hoje, por exemplo. Então você tem que buscar o quê? Você tem que buscar formas de tornar aquilo simples e compreensível para quem vê, para quem lá para quem está acompanhando. Então essa é uma função muito importante. Não adianta você passar horas e horas falando e depois lá no final você perguntar o que você entendeu. Não entendi nada, então foi improdutivo. Não adianta. Então a ideia do infográfico é condensar informações de forma que a gente consiga, né, compreender, ter essa informação, repito, de forma rápida e com bastante eficiência. E lógico, depois também, né, da análise, dependendo da situação que você tem, fazer uma análise crítica daqueles dados, daquelas informações, daquelas imagens que você viu, e é isso que a gente vai propor na sequência aí da aula. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, né? Então a gente tem uma estrutura aqui montada, está aí criando uma associação com degraus, né? com uma escada. E aqui eu nomeei com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, mas é lógico, né? Dependendo da situação que a pessoa vai fazer, o que ela quer apresentar, isso aí, essas letras, elas serão substituídas por textos, serão substituídas por imagens, serão substituídas aí por comentários. Fica muito a critério de quem tá trabalhando e a proposta do que ele quer, a informação que ele quer transmitir. Perceba que aqui existe uma simulação de uma escada, né, de degraus, de crescimento, ou o contrário também, né, de decrescimento. Então, da mesma maneira que aumenta, ele acaba diminuindo. Então, veja que é uma representação de um infográfico de forma muito simples, mas ela tem um sentido assim muito prático, dependendo da informação que você quer utilizar, dependendo da informação que você quer transmitir, né? E aí o que acontece? O texto, ele sempre vai se adaptar à imagem. Como eu falei, existem muitos, incontáveis modelos aí de infográficos que você encontra aí disponíveis aí em aplicativos ou em sites aí. Então é essa a ideia. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a ideia do infográfico, o sentido bem prático mesmo do que eles são. E aí aparece uma situação aí, ó, bastante interessante para vocês. Então vamos lá fazer uma leitura para vocês entenderem como que a gente pode linkar as imagens, né, e criar contexto, criar situações que estão associadas a ele. Bom, olha lá, infográficos sugerem muito, mas muito mais do que simplesmente as imagens mostram, tudo bem? Como sabemos, o apelo visual é muito importante, mas por trás deles existem outras percepções que nos levam, inclusive, a uma análise crítica de situações e problemas variados. Eu vou grifar isso aqui, ó, essa análise crítica, porque é muito importante essa questão e aí você vai perceber. Olha lá, olha com carinho esse infográfico aqui, ó. Propositalmente eu não coloquei nenhum tipo de informação nele, ok? Então perceba que ele tem uma base, perceba que ele tem aqui, ó, os retângulos no espaço e tem essas bolinhas aqui, ó. Perceba que elas têm um propósito. Elas começam um degradê, vamos dizer assim, a variação de cores. Ó, ela começa num verde mais escuro e vai, ó, aqui, ó, aumentando, até chegar aqui num tom de vermelho, vamos dizer assim. Então é proposital. É proposital e aí na realidade o que acontece? Você vai criar associações. Eu não sei se você percebeu, mas olha isso aí, ó, tá? Dá uma olhadinha aí nessa representação gráfica. Você reparou que infográfico pode ser associado a uma árvore? Veja que ele parece, ninguém aqui está afirmando que ele é uma árvore, mas cria uma associação, né? Perceba que tem um apelo visual aí proposital mesmo, né? Então você tem uma base, né, que sugere aí, né, o chão, e aí você tem um suportezinho aqui que sugere, teoricamente aí sugere, né, não é o tronco da árvore, e aí acontece, você tem galhos nelas. Vida tá de mão cheia para você trabalhar uma questão ambiental aí.
Concorda? Olha lá, isso dá margem para você utilizá-lo em uma questão ligada ao meio ambiente. Você concorda? Não precisa concordar, entendeu? Essa é só uma opinião minha. Quando eu escolhi esse infográfico aí, eu olhei e falei, poxa vida, eu consigo criar uma situação, por exemplo, aí, de devastação ambiental. Só um exemplo, por exemplo. Criando essa situação. Veja, e aí é proposital, né? Aí você cria uma situação aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, aí você cria uma associação temporal. Mas pode ser o quê? Pode ser a degradação do meio ambiente no decorrer de determinados anos. E aí perceba, na realidade, ó, aqui ó, no começo você tem uma proposta. Então você pode dizer, poxa vida, aqui eu tenho X devastação, ainda está legal porque está verdinho. À medida que o tempo vai passando, no decorrer dos anos, a devastação, sei lá, ou qualquer coisa associada a ela vai aumentando até chegar nesse último nível aqui, que ele acaba sendo o quê? Associado aí à cor vermelha, ele acaba sendo, teoricamente, aí, crítico em relação ao, dependendo do que você quer fazer. Veja, a proposta do aprofundamento curricular é exatamente essa. Não é um modelo engessado, né? Ó, siga essa regra, siga esse caminho. Não é isso. Muito pelo contrário. Criar associações, né? Integrar esses componentes curriculares. E aí, veja, né? Poxa vida, o que a gente está falando? Está falando de infográfico. Pô, beleza, está associado à questão estatística, legal, mas também está associado à questão artística, a questão visual. Quando a gente pega essas questões sociais, ambientais, socioeconômicas e consegue colocar essas informações aí dentro de um infográfico, o que você está trabalhando? Você está trabalhando aí as questões sociais, você está trabalhando a questão geográfica, você está trabalhando a questão sociológica, enfim. Você está trabalhando muitas e muitas coisas, além da questão das próprias linguagens, né? Ou seja, é tudo muito amplo, né? Então, cria possibilidades, assim, da gente trabalhar uma aula muito interessante e muito rica em relação ao conhecimento e aquilo que a gente pode produzir. Perceba que é intencional e é bem legal isso aí. Espero que vocês tenham entendido a proposta, né? E da próxima vez que um professor pedir um trabalho, faça um trabalho ligado a alguma questão. Opa, posso usar um infográfico? Posso, sem muitos problemas. Posso fazer um link, criar associações, né? Trabalhar com essa correspondência aí entre cores, entre informações. Posso, sem problema nenhum. A criatividade ela é muito livre, né? E ela pode e deve ser utilizada por você dentro da sala de aula. Muito importante, tá ok? Bom, e aí o que a gente vai fazer então? Qual que é a proposta aí para vocês? Vamos praticar então. Nos slides a seguir aparecem infográficos e alguma informação implícita. Tá? Então não deixei claro, não escrevi nada, só aparece um infográfico. Aparece alguma informação implícita, tá, ok? Que o levará a identificar a questão central sobre a qual o infográfico trata, tá, ok? Vamos a elas, então a primeira delas aí, olha lá, olha o que acontece, tá? Não vou falar nada. Olha com carinho ali o infográfico, mas olha o todo, tá? Olha toda a estrutura, não olha só o desenho principal, as figuras, as imagens que aparecem aí de forma centralizada. Olha como um todo, né? Amplia aí a sua visão. E aí vem a pergunta, qual é uma possível, veja que eu não fixei, né? Qual é uma possível questão central apresentada pelo infográfico? Então essa é a pergunta, ok? Olha lá, tá? Beleza? Existem problemas e benefícios por trás da informação implícita? Essa é a ideia. Bom, nossa proposta, a gente vai dar um minutinho para você sentar aí no seu sofá, na sua cadeira, né? Olhar esse material e dizer, poxa, o que o professor Osmar pensou ou qual que é a informação implícita que está por trás desse infográfico, assim, de forma bem simples. Tudo bem? Eu conversei com o nosso diretor, a gente vai dar um minutinho para vocês refletirem aí e a gente já volta. Até já. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing because I'm all about him. He makes my knees go weak, got it some on the
voltamos aí. Certamente 1 minuto não deu para você descrever, né, tudo, mas com certeza você conseguiu organizar o pensamento aí, ter uma lógica, ter uma linha de pensamento acerca aí do infográfico, né? Antes de a gente fechar aí a questão, eu queria que você observasse algumas coisas, né? Na prática aqui, o que a gente está falando, né? Você pode criar uma associação. Tem vários lanches aí, né? Então a gente tem vários lanches que na realidade o que acontece? Eles estão de uma forma crescente, dá para perceber, né? A intenção é clara. Então aqui, lá em 2016, e veja que aí você tem a questão do tempo, né, em anos, então existe um crescimento e aí esse crescimento é estampado, ele é proporcional com, né, no tamanho do lanche aí que vocês observam. Então o que acontece? É uma característica do infográfico. Então ele foge um pouco da ideia eu posso colocar números, crescimento percentual, valores absolutos, até posso, mas não cria a identidade, não cria o apelo visual, né, que essa questão tem. Certamente quando você olhar esse infográfico aí você já vai saber do que ele se trata. Ok? Pelo menos uma ideia geral aí você vai ter com certeza do que ele está tratando, do que ele está indicando. E aí eu reforço isso aqui, ó, tá vendo essa bandeirinha do Brasil isolada aqui no cantinho? Ela é importante também. Então quando eu falei para você olhar de uma forma ampla, né, e olhar o todo aí foi proposital. Bom, e aí o que acontece? Eu vou descrever aí o que eu pensei em relação a esse infográfico que eu produzi, tá ok? O infográfico, na minha análise, na minha opinião, porque fui eu que criei ele, de repente eu criei ele para apresentar em alguma situação. A proposta é que esse infográfico foi criado por mim para apresentar para vocês. Então eu tive uma intenção quando eu o criei, tá? E a minha intenção, né, no caso aí, quando eu criei esse infográfico, o que ele faz? Para mim, ele sugere o aumento do consumo de fast food pelas famílias brasileiras no período de 5 anos, ou seja, entre 2016 e 2020. Bom, se por um lado existem problemas de ordem nutricional, pois a qualidade desse tipo de alimento é questionável, como a gente bem sabe, por outro, para a economia é algo positivo, já que houve um aumento no número de empresas, aquelas franquias, né, que fornecem esse produto. E aí acontece, o crescimento e a abertura dessas empresas, elas promovem ocupação e renda à população, criando um ciclo virtuoso, ou seja, consumo, emprego e renda, sonho de consumo de qualquer país, de qualquer nação. Então veja, se tem um lado ruim, a questão nutricional do alimento, por outro existe um benefício grande. Então cabe a gente aqui fazer essa análise crítica em relação a tudo que é mostrado aí, né, para vocês fazerem essa análise. Beleza? Então, vamos para o outro. Olha lá, apresentamos aqui então a participação dos estados no PIB brasileiro. Olha lá, só para a gente ter uma noção. É um infográfico também, e aí aparecem 3 estados aí do Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo. Posso ler São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais? Pode, não tem problema algum. Mas eles indicam alguma situação. A posição que eles ocupam é proposital, como vocês bem observam. E aí a gente vai dar mais um minutinho aí para vocês fazerem uma análise do que esse infográfico aí, qual que é a intenção desse professor quando colocou esse tipo de informação, quando colocou esse infográfico aí para vocês fazerem uma análise. Um minutinho a gente já retorna. Até já. Se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado llegó en mi corazón.
Retornamos aqui com vocês para comentar um pouquinho sobre esse belíssimo infográfico que trata aí de 3 maravilhosos estados do nosso Brasil, lá Minas Gerais, Liberdade ainda que tardia, belíssimo estado, ok? A belíssima bandeira também, simples, né? Simples e bonita. São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Muito belíssima bandeira também. E a nossa querida bandeira das 13 listras, bandeira do estado de São Paulo. E aí, qual que é a participação dos estados no PIB brasileiro? O que isso sugere? O que esse infográfico sugere? Qual que é a intenção desse professor de matemática quando colocou esses gráficos, esses infográficos aí para vocês fazerem uma análise? Vamos fazer a leitura então? Beleza. Bom, para a situação apresentada no infográfico, fica clara a participação importante de 3 estados brasileiros no PIB. Lembra do valor do PIB? Produto Interno Bruto. A gente já comentou alguma coisa sobre esse índice aí, muito matemático. Aliás, a questão do índice está disponível para vocês em outro aprofundamento curricular, que é o pensamento e resolução de situações e problemas. Também a gente trabalha um pouquinho com eles. E aqui também no nosso aprofundamento, tá ok? População em índices, tá ok? Então temos aí o PIB respectivo de 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados que mais contribuem com esse índice, tá? Então o infográfico ele não disponibiliza valores nem percentuais, e a intenção, mas apenas indica a posição dos estados em relação à sua contribuição, ou seja, é visível que São Paulo contribui mais, é o estado que mais contribui aí com o valor do PIB, respectivamente. Aí depois a gente tem o estado do Rio de Janeiro e aí em terceiro vem o estado de Minas Gerais. Cada estado naturalmente tem a sua contribuição, mas a ideia aqui foi ranquear os três primeiros. Bom, alguns motivos provavelmente, veja, provavelmente não é certamente, tá? Então provavelmente levam esses estados a ocuparem essa posição aí de destaque em contribuição com o PIB, né, que é a riqueza do país, né, tudo que se produz, né, é uma questão mais aberta, mais complexa também. Estive conversando com o professor Russo esses dias sobre como produzir uma aula do PIB, aí o professor me deu uma aula, falou um pouquinho, explicou sobre essa questão, tá? Então é um índice muito importante, tá? Que não só para o Brasil, mas para toda a nação, porque ele acaba influenciando diretamente em políticas governamentais, aí políticas governamentais, elas implicam naturalmente, né, em saúde, educação, segurança, meio ambiente também, né, enfim, todos os benefícios que levam aí à população, que é esse o objetivo maior do Estado. Então veja, o que acontece, tá? Esses motivos provavelmente são a grande industrialização desses 3 estados, tá, ok? Aí da região sudeste, o fato de grandes empresas se localizarem neles, tá, ok? E ainda a contribuição com impostos, né? Então essas empresas elas contribuem com impostos, mas é só impostos? Não, essas empresas elas geram empregos, tá? E naturalmente elas geram renda também, que é extremamente importante aí para a condução, né? E para os benefícios aí de uma nação que quer tratar bem o seu povo, tá ok? Então é essa a ideia. A ideia aí, né? A proposta foi vocês perceberem que infográficos vão muito além do que simples imagens, tá ok? Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula, tá? Para saber mais ainda, tá? Aí no material de vocês existe um link que ele disponibiliza aí um material, tá, acerca aí de como construir infográficos, bastante interessante, tá ok? A gente não pode utilizá-lo para essa situação, mas aí no ambiente reservado, aí no ambiente privado, você pode fazer uso sem muitos problemas, tá ok? Então é essa a ideia. Nosso diretor vai colocar aí o QR Code para vocês fazerem a análise da aula, sempre muito importante para a gente, fazer aqueles comentários bacanas, que a gente pode sempre melhorar. Obrigado aos meninos das Libras, valeu, sempre bom contar com vocês e toda a equipe de produção que sempre faz com que essa aula aconteça. Valeu, obrigado e até a próxima.